Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês que o poeta e filósofo Ângelo Monteiro estará em Curitiba nos dias 10 e 11 de dezembro, sexta-feira e sábado, às 15 horas, para duas palestras no Instituto Olavo de Carvalho. A primeira sobre o tema Autobiografia de Ângelo Monteiro e a segunda, a filosofia e a poesia para além de uma leitura crítica. As aulas também serão transmitidas ao vivo pela internet e ficarão disponíveis no site do Instituto. As inscrições estarão abertas, já estão abertas. Lembrar que em Santos, na Capela Nossa Senhora do Desterro, que fica no Museu de Arte Sacra, está sendo celebrada todo domingo às 15h30 a missa tridentina. E que no Centro Cultural Mirador de Porto Alegre, vocês podem, quem estiver aí, pode assistir todas as sextas-feiras às 16 horas o curso completo da minha História Essencial da Filosofia, gratuitamente. O Centro Cultural Mirador é a seção masculina do Opus Dei de Porto Alegre. Portanto, menina não entra, é a seção masculina lá. O endereço do centro é bairro Rio Branco, Rua Cônego Viana 210. Muito bem. Então aqui o pessoal está curiosíssimo, aqui não, aí, o pessoal está curiosíssimo a respeito desse negócio da dona Dilma Rousseff, que ela mesma, numa gravação aí que aparece no YouTube, ela confessa ser búlgara, mas em seguida ela percebe que cometeu uma gafe, e daí ela diz, não, búlgara entre aspas. Né? Mas o fato é que na Bulgária todo mundo está celebrando a eleição dela. Ora, é um negócio incrível, porque o Juscelino Kubitschek era descendente de tchecos, era filho de tchecoslovaco. Na Tchecoslováquia ninguém fez festa pela eleição do Juscelino. Tá certo? Por que tem festa na Bulgária quando é eleita a Dilma? Talvez ela não seja apenas filha de búlgaros, tá certo? Mas seja realmente uma búlgara, porque andou circulando pela internet uma certidão de nascimento búlgara que teria sido publicada no jornal da Bulgária. Então isso aí tem que ser investigado. Eu não sei se ela nasceu na Bulgária, em São Tomé das Letras ou na puta que a pariu. Não sei e pessoalmente não tenho o menor interesse na biografia dessa dona, que é uma nulidade, é uma bolha de sabão. Mas isso aí tem algum interesse constitucional, porque se ela não é nascida no Brasil, ela simplesmente não pode ser presidente da República. Ora, aqui aconteceu a mesma coisa com o negócio do Obama. Até hoje ninguém sabe onde está a certidão de nascimento dele. Eles oferecem como certidão de nascimento aquela versão resumida que andou circulando pela internet e cinicamente afirmam que aquilo é o documento probante, como todo mundo sabe que não é. Aquele é um documento que é dado a qualquer pessoa mediante simples depoimento de parentes. Quer dizer, o sujeito chega lá e fala, olha, nasceu o moleque lá, né? Isso não é verificado nem nada. Quer dizer, assim, a simples afirmação basta. Faz que uma certidão de nascimento de verdade tem que constar a assinatura do médico que fez o parto, né? Então, e o nome do hospital. Por exemplo, até hoje não se sabe qual hospital nasceu o Obama. Ele nasceu em 2 hospitais, né? Porque ele afirmou que nasceu em um e depois, no outro dia, no centenário de outro hospital, ele mandou um bilhete de cumprimentos ao hospital. Ah, eu nasci aí, etc. Então agora ninguém sabe se ele nasceu em 2 hospitais simultaneamente ou se nasceu num terceiro, tá? No Quênia também fizeram a maior festa, porque dizem que ele é queniano, né? Alguém diz que no Quênia todo mundo sabe onde ele nasceu. Ele nasceu na aldeia tal. A avó dele disse que ele nasceu lá e que ela viu ele nascer. Só se ela viu por telepatia. O cara nasceu lá na Havaí, a velhinha lá, né? Do Quênia, pum, sacou, ó, meu neto tá nascendo lá no Havaí. Então, tudo pode ser. Então, é proibido investigar. Se você levanta pergunta sobre isso, a pessoa fica louca da vida. Agora, vamos dizer, esta pressão moral, esta chantagem, né, que desqualifica qualquer pessoa que faça perguntas, é um elemento fundamental da tal da espiral do silêncio. Né?
A espiral do silêncio consiste em você ir impondo à pessoa coisas situações cada vez mais constrangedoras, tá certo? Mais humilhantes, e de modo que o indivíduo se sinta desestimulado de responder, porque é tanta baixeza, tanta mentira, que você perde o gosto. E discutir vai para casa, então daí ele aceita que digam qualquer coisa para ele, que lhe imponham qualquer situação, por mais humilhante que seja, né? Então aqui o suprassumo da humilhação é isso: nós impomos um estrangeiro na presidência do seu país e você não pode sequer fazer pergunta. De maneira que é uma situação que vai tornando a resistência não apenas, vamos dizer, impraticável, mas inconcebível, impensável. É isso que esses caras querem, eles vão impondo essas coisas. Talvez a mesma coisa tenha acontecido no Brasil. Vamos dizer, é um programa fundamental da nova ordem mundial dissolver as soberanias nacionais. Que maneira melhor de fazer isso do que você impor sucessivos presidentes estrangeiros e depois dizer o fato consumado. Ora, já tem tantos presidentes estrangeiros em todas as nações que de agora em diante qualquer um pode concorrer a presidente de qualquer país do mundo. Não é isso? Então, por exemplo, quando cai o Fidel Castro, eu me candidato a presidente de Cuba. Não é isso? E os cubanos vão lá ter que me aguentar. Já aguentaram o Fidel Castro, não pode aguentar eu, porra. É? E assim por diante. Né? O presidente da China se cansa da China, se candidata a presidente do Uruguai. É assim por diante. Então, estão criando uma situação onde ninguém pode averiguar a nacionalidade do presidente que elegeu. Isso está sendo imposto. Eu duvido, e faço pouco, né, que isso seja coincidência. Porque ninguém no mundo, em país nenhum, ninguém chega sequer a ser candidato à presidência sem a aprovação e o apoio dos grandes centros globalistas. Sem se o Rockefeller aprovar, se o Jorge Soros aprovar, se a turminha da ONU aprovar, ninguém chega a ser sequer candidato. Então, imagine se esse pessoal não fez uma triagem, né, para saber onde nasceu. Eu garanto que o pessoal do Rockefeller e do Jorge Soros sabe exatamente, né, a cidade, a rua e o número onde nasceu Barack Obama, Dilma Rousseff, até eu. Né? E olha, eu me lembro que eu tinha um amigo antigamente que estudava, era um engenheiro da Volkswagen que era louco por astrologia. Né? Era o Siegfried Eichmeier. E o Siegfried, ele tinha um mapa aerofotogramétrico de São Paulo e ele recebia notícia de todos os nascimentos que davam na cidade, porque ele queria conferir exatamente, né, a latitude e a longitude onde as pessoas estavam nascendo. Então, ele tinha resolvido o problema de produção da Volkswagen pelos 10 anos seguintes, então ele tinha o tempo todo para ficar fazendo pesquisas astrológicas. E era um tipo inesquecível. Daí ele mandou fazer lá um cardápio no restaurante da Volkswagen, você podia escolher a comida pelos nomes das comidas ou pela dosagem de proteína, vitamina, etc. Então tinha o cardápio vulgar e o cardápio técnico. Né? Eu não duvido que muita gente ia lá e escolhia pela soma, fazia a soma, quero X proteínas, pá, e vinha. Então, entre outras originalidades, o Siegfried tinha isso, que ele tinha o controle de todos os nascimentos que ocorreram na cidade de São Paulo. Eu digo, mas se o Siegfried, isso vai fazer 20 anos, tinha esse controle, como é que essa turma não tem? Né? Não há mistério nenhum no nascimento dessas pessoas. Agora, há mistério para o povão, para nós os trouxas, para as pessoas que se informam através da Folha de São Paulo, da TV Globo. Então, tudo é mistério, meu filho. Não vão ficar sabendo de nada. Né? Agora, para que saber de alguma coisa num país que tem como ministro da Educação esse é o Fernando Haddad? Eu estou dizendo há tempos que esse sujeito é analfabeto, há tempos eu estou dizendo isto, que ele não pode ser, não digo que ele não pode ser ministro da Educação, ele não pode ser diretor de uma escola, ele não tem qualificação para ser diretor de uma escola primária. Daí aparece agora o sujeito dizendo, não, os alunos têm que ir lá e preencher o cabeçário. Cabeçário? Cabeçário, com perdão da palavra, é a puta que eu pariu. É? Vai estudar, vai pra casa, vagabundo. Né? Cabeçário só pode ser coleção de cabeça.
Né? Aquelas cabeças que você, quando, né, no tempo que tu era botocudo, que aliás é até hoje, tu cortou um monte de cabeça, secou as cabeças, tem um monte de cabecinha pendurada lá. Agora, o pior é o seguinte, aqui na coleção de cabeça dele está a cabeça dele mesmo. Né? Então, não tinha aquele negócio do museu em Portugal, que tinha um esqueleto grande e um esqueleto pequeno. Daí o guia mostrava o esqueleto grande e falava: esse é o esqueleto de Camões. Daí o visitante perguntava: e esse esqueletinho pequeno? Esse é o esqueleto de Camões aos 5 anos de idade. Tá certo? Então, o Fernando Haddad também. Olha, aqui temos uma coleção de cabeças ilustres. Está aqui a cabeça do Juscelino Kubitschek, a cabeça do Getúlio Vargas, a cabeça do Tiradentes e aqui a cabeça do Fernando Haddad. Né? Ou aquele bêbado que, né, o polícia ajudou ele a entrar em casa, ele não conseguia botar a chave no buraco, e daí ele quis mostrar a casa: olha, aqui é a sala, ali é a cozinha, aqui é o quarto, ali é a cama, aquela é minha mulher e aquele que está deitado com ela sou eu. O Fernando Haddad também. Você já reparou, todo mundo está vendo que ele não tem cabeça nenhuma. Onde está a cabeça dele? Está no cabeçário! A coleção de cabeça! Né? Agora, essa situação também vai sendo imposta. Eu vou dizer uma coisa para vocês: funcionários do Ministério da Educação. Se você não é um militante petista, um puxa-saco compulsivo, você tem obrigação estrita de não obedecer uma só ordem desse filho da puta que está lá usurpando um cargo para o qual ele está totalmente desqualificado. Vocês não sabem o que é desobediência civil, não? Se eu fosse funcionário dessa coisa, a primeira ordem do cara eu não obedeço porque você não é ministro merda nenhuma, tu é um usurpador, sai daí. Daí as pessoas iam me prender, eu digo: aceito perfeitamente ser preso, tá certo? Porque na prisão eu vou encontrar pessoas de mais alto nível cultural, posso ter uma conversa que preste. Agora aqui com esse cara aí não posso. Né? Falando nisso, lá de Roma, o Padre Máximo, que já traduziu vários artigos meus, é uma pessoa muito amável, né? Traduziu para o italiano, ele me manda aqui um e-mail dizendo: magnífico artigo, O Dever de Insultar. Muito obrigado, padre. Quando perguntei ao Marechal de Carabinieri, quer dizer, Marechal é sargento, na verdade, que sentido fazia permitirmos que uma multidão de muçulmanos rezasse em direção à Meca na nossa lindíssima praça e na frente da nossa sagrada catedral, Duomo de Milão, não é de Roma, é de Milão, eles vão na frente do Duomo de Milão, né, e ficam lá rezando para a Meca. Visto que eles não nos deixam e nos prendem quando usamos uma correntinha de ouro com crucifixo, é isso mesmo, se você aparecer na Arábia Saudita com uma correntinha em crucifixo, tu vai preso. Você não precisa, não é rezar, nem falar nada, tu vai abrir o bico. Né? Daí me foi respondido: não podemos nos rebaixar ao nível deles. Eu digo: ora, meu Deus do céu, isso aí é que nem aquele governador do Paraná, o Rubens Requeijão. O sujeito vai lá, bate nele, né? Ele sai correndo e diz: não posso me rebaixar ao nível dele. Ora, quer dizer, isso aí é covardia enfeitada, meu Deus do céu. Né? É a covardia enobrecida. Quer dizer que se vamos dizer, o sujeito tem medo de brigar, né? Até o outro gozou da cara dele, falou: não, ele é piá de prédio, ele não sabe brigar. Né? Ora, alguma coisa tu tem que fazer, meu filho. Né? Mas o Requeijão não reage, nem sequer mete um processo do cara. Né? Ele se faz de superior, o que vem de baixo não me atinge. Pé no saco, por definição, vem de baixo. Hemorroida também vem de baixo. Tá certo? Eu nunca digo que o que vem de baixo não me atinge. O que vem de baixo atinge sim. Tá certo? Então, agora, fazer-se de superior é a prova inequívoca de inferioridade. Então, alguma coisa tu tem que fazer. Se dissesse: olha, tu tá doente, o cara tá doente, né? Daí tá bem, tá certo, tá doente, você não tem força para reagir, tu aguenta a porrada, né? Mas não sai se fazendo de superior, né? Sai lá dizendo: olha, apanhei mesmo, tá entendendo? Eu tava ali, tava mal, apanhei, né? A vida é assim, um dia você bate, um dia você apanha, né? Mas nem isso o cara tem dignidade, porra. Né? E, incrível, incrível.
Daí prossegue o padre. Essa frase, como todo o frasário do politicamente correto, não foi criação do inimigo. Toda essa parafernália é criação dos traidores que habitam entre nós. Mas é claro que o sujeito que aceita a imposição de uma situação humilhante contra essa, como essa, e ainda se faz de superior, né? Quer dizer, a superioridade da subserviência, é claro que é um traidor, mas ele não sabe que é um traidor. Né? Daí pergunta o padre, o que está acontecendo? Por que o americano loiro tem vergonha de ser branco? Bom, tem vergonha de ser branco porque você tem uma campanha de 200 anos de mentira, qualificando a raça branca como a grande escravizadora do planeta. Quando hoje em dia se sabe, né, que na África, por volta do século XI, XII, havia impérios enormes e que escravizavam brancos a granel. Quer dizer, muito, sem contar os muçulmanos. Quer dizer, os muçulmanos já estavam escravizando gente, escravizando europeus, desde o século VIII. E foram milhões e milhões e milhões de pessoas. Né? Muitos deles eram negros. Agora, depois, na própria África, impérios africanos escravizaram muita gente branca. E quando o português chegou lá, simplesmente deu o troco. Não é isso? Então não tem nada que reclamar. Quer dizer, esse negócio de os negros se fazerem os eternos coitadinhos, isso é conversa de malandro para tomar dinheiro do governo e obter vantagem, porra. Quando o cara vier com essa conversa, nós, os negros, somos vítimas, vai tomar no olho do seu cu, mentiroso do caralho. Você escravizou um monte de gente na Europa, agora fica reclamando. Não foi, eu não fiz nada, foi meu tetravoto. E o branco? Eu, por acaso, escravizei alguém? Tem algum escravo na minha casa? Né? Então, para eles, a culpa do branco se transmite de geração em geração, mas a deles foi apagada, sumiu na noite dos tempos. Né? Agora, por que essas coisas acontecem? Daí eu até mandei uma resposta ao Padre Máximo explicando o que me parece ser a coisa. Acontece que quando apareceu a tal da civilização liberal democrática moderna, o liberalismo e a democracia são apenas um arranjo prático de circunstâncias para, vamos dizer, para propiciar uma certa ordem e funcionalidade na economia e na sociedade política. Isso não é uma civilização de maneira alguma. Tá certo? É apenas um pedaço minúsculo de uma civilização. E esse arranjo, então chamado liberal-democracia, ele não tem valores morais próprios, ele não tem uma ética própria. Ele simplesmente copiou certos valores do cristianismo, né, tirando o conteúdo espiritual e o fundamento metafísico que tinha tudo aquilo. Então, a moral da liberal-democracia é apenas umas regrinhas práticas, tá certo? Sem nenhum alcance sobre o coração humano. Então é claro que pessoas educadas nisso aí não são verdadeiros homens, não são pessoas de fibra, não têm valores morais efetivamente. Tá certo? Tem apenas conveniências morais. Então, é claro que a liberal-democracia, das duas uma, ou ela se imbui de cristianismo, tá certo? Ela percebe o fundamento cristão daqueles valores que ela está defendendo. Então, aí ela se apega a esses valores com verdadeira fé, disposta ao sacrifício, ou então você cria essa geração de burgueses, molengas, covardes, que sempre estão sempre cedendo a tudo, né? Quer dizer, qualquer careta do inimigo, ou então o indivíduo já cede tudo. Então, o fato é o seguinte, o fato é que o outro lado, o Islã vem com, vamos dizer, o poder da sua fé. A fé você pode achar errada, mas a fé, enquanto atitude psicológica, ela é genuína. Então, pela fé, o sujeito morre. Mas ninguém vai morrer pela filosofia política liberal. Faça um favor. Né? Isso eu tinha vontade de perguntar, quando eu vi aqueles meus amigos liberais conservadores falando lá no Fórum da Liberdade. Quer dizer, daí o sujeito explicava, por exemplo, né, a maior eficácia da economia de mercado em relação à economia socialista, e eu tinha vontade de perguntar, você espera que alguém morra por isso aí? Morra por um mero raciocínio econômico que você está fazendo? Morra simplesmente por uma coisa mais vantajosa que a outra? Olha, por uma vantagem material ninguém morre, meu filho. Né? Por quê? Porque morto não desfruta de vantagem material, tá certo? Então, né, então você, se você pagar para o sujeito, olha, eu te dou aqui 10 milhões de dólares para você se matar. O que o cara vai fazer com 10 milhões de dólares depois de morto? Né? Então,
o mero valor prático, o mero valor pragmático, não gera verdadeiro combatente, não gera, vamos dizer, a coragem, não gera o heroísmo. Então, mas a religião gera. Então o que acontece é o seguinte, aqui de um lado você tem pessoas que têm uma fé e estão dispostas a morrer por ela. Não estão buscando vantagens pessoais. Assim como na esquerda. Gerações e gerações de comunistas morreram pelo comunismo porque não estavam buscando vantagens pessoais. Eles estavam buscando poder para o partido. E o partido para eles era uma entidade metafísica equivalente a Deus. Estavam morrendo por uma utopia que seria realizada em 2, 3 ou 10 séculos, que eles sabiam que eles não iam ver aquilo. Então, quando não há vantagens pessoais, quando há apenas um mérito moral, verdadeiro ou falso, tá certo? Então a pessoa pode se dedicar. Agora, quando há simplesmente vantagens materiais, praticidade maior, quem vai morrer por isso? Né? Então é natural que esse pessoal, burguês, liberal, democrata, sejam todos uns cagões. Falando nisto, até me chegou aqui uma notícia de que o Partido Democrata, o DEM, reconhece que está fodido e mal pago, está quase acabando. Né? E que agora nós temos que fazer alguma coisa, temos que dar um jeito. Então fizeram uma reunião. Né? Então, os pessoal assim, quando o negócio está mal parado, a primeira coisa que eles fazem é marcar um almoço num restaurante de 5 estrelas, gastar um montão de dinheiro. Né? Eu sugiro, o seu partido está mal, então você deixa de ir no restaurante de 5 estrelas, você come um cachorro quente na esquina e dá o dinheiro para o partido. Primeira coisa, no tempo do Partido Comunista, só comia em restaurante de 5 estrelas 3 ou 4 caras do comitê central, de vez em quando. Em geral, levavam uma vida muito modesta e comedida, tá certo? Por quê? Eles estavam vivendo para o partido. Agora, se você é um grão burguês, você quer, né, bem-estar, prazeres e bem-estar, então a primeira coisa você devia sair da política. A mim, sempre que me convidavam a falar em qualquer lugar, eu pedia assim, não me ponha num hotel de 5 estrelas. Me ponha num hotel barato. Não gaste dinheiro à toa. Isso aqui não é divertimento, isso aqui não é show business, isso aqui é militância. E militância, as finalidades da militância se sobrepõem aos interesses das várias pessoas envolvidas. Mas não adiantava falar, Os caras estão viciados nisso aí. Então, já começa por aí. Né? Vocês todos têm que ver, vocês são bons burgueses dispostos a curtir a vida, né? Estar sempre satisfeitos, gordos e bem vestidos, ou vocês querem lutar? Essa é a primeira decisão que a turma do DEM tinha que tomar. Aí já vai 90%, já vai embora. Né? Se disser assim, pega aquele pessoal do DEM, ó, eu se eu estivesse lá, eu perguntaria para todos aqueles líderes do DEM, quantos de vocês estão dispostos a sair daqui para fazer uma pichação, né, lá na Vila Maria, agora? Né? Eles iam olhar para mim como se eu fosse um louco, evidentemente. Então, diante dessa reação, dizer, então, meu filho, seu partido já acabou. Já acabou. Tá certo? Porque no Partido Comunista eu vi altos dirigentes arriscarem a vida. Marighella não morreu metralhado na rua, né? E assim tantos outros foram perseguidos e enfrentavam. Então eles queriam realmente o poder para o seu partido. E vocês, o que vocês querem? Vocês querem apenas um carguinho? Né? Então, nos últimos anos, o DEM viveu como uma espécie de pseudópodo do PSDB. Então o DEM é uma força auxiliar do PSDB e ao aceitar essa posição, já está automaticamente se liquidando. Quer dizer, então, os caras estão cometendo suicídio aos poucos, há muito tempo, de repente começa a ficar moribundo e estranha, falar, o que está acontecendo comigo? Eu digo, meu filho, pô, o que é isso, pô? Você faz uma cagada por dia, hein? Gasta sua energia, gasta seu dinheiro, gasta seu prestígio, joga tudo na lata do lixo e de repente percebe, eu estou fodido. Por quê? Vocês são burros demais, esse que é o problema. Então, eu há anos disse para eles, no tempo que chamava Partido da Frente Liberal, e o que vocês têm que fazer, vamos dizer, é um partido que tenha unidade de convicções, onde você tenha militantes que confiam no partido e que apostam a vida no partido, porque ali enxergam valores. Isso é a primeira coisa. Uma vez teve uma reunião da juventude pefelista lá em Porto Alegre. Era uma molecada enorme,
que estava disposta a militar pelo partido. O que foi feito dessa molecada? Tudo se perdeu, tudo se dispersou. Tá certo? E eu percebi que aqueles jovens estavam ansiosos por alguém que levantasse uma bandeira que criasse entusiasmo para eles. E, em vez disso, o PFL o que oferecia? Aquele discurso xoxo de ideais liberais, né, a funcionalidade da economia, né, os impostos, etc, etc. Pô, o que é isto? É verdade que imposto elevado é um pé no saco e pode até, vamos dizer, gerar uma rebelião. Mas você acha que a juventude pensa em impostos? O jovem não paga imposto, quem paga é o pai dele. Então, isto, conversa de imposto, não motivam a juventude a militar, meu Deus do céu. Onde é que vocês vão aprender uma coisa dessa? Então, o pessoal do DEM, em primeiro lugar, tem que entender o seguinte: se você não quer ter inimigos, você não pode entrar na política. Agora, a esquerda trata você como inimigo. Até o José Serra falou. O PT trata o adversário como se fosse um inimigo a ser eliminado, não alguém com quem ele quer debater. Ora, se você sabe disso, você sabe que o cara é seu inimigo, por que você não quer ser inimigo dele? Se você quer ser amiguinho do inimigo e ter apenas discussões políticas com ele, você já perdeu, você não entendeu? Não é porque você entra lá com esses argumentos adocicados e o cara vem com um martelo e te dá uma martelada na cabeça, porra. Te xinga tudo quanto é nome. Não adianta nem você querer se fazer de esquerdista, porque o Zé Serra se faz de esquerdista. Agora, veja tudo que falaram do Zé Serra, acusaram o Zé Serra de todos os crimes possíveis e imagináveis. Quanto mais você se aproxima dessa gente, quanto mais você quer paz com eles, mais eles vão te derrotar. Isso é experiência universal, universal. Por exemplo, você vê, o Partido Democrata, desde os anos 50, nos anos 50, 60, ele começou a puxar o saco dos comunistas. Você pensa que os comunistas amansaram com o Partido Democrata? Não. Você vai ver. Olha, o pessoal do Partido Democrata chegou assim a se rebaixar perante os comunistas ao ponto que o Ted Kennedy, recém-falecido, o Ted Kennedy tentou uma aliança com o Kremlin contra o Ronald Reagan, contra o presidente do seu próprio país. Aliança com o inimigo contra. Quer dizer, ele tinha mais ódio do Partido Republicano do que dos comunistas, que até aquela altura já tinham matado 100 milhões de pessoas. Então, isso é um bando de otário que pensa que você puxando o saco de comunista vai despertar amor, né, e carinho neles. Não, ao contrário, quanto mais você puxa o saco, mais eles vão cuspir em você. Isto é assim, é a experiência de 100 anos. Agora, tem alguém no Partido Democrata, na liderança do Partido Democrata, esses seus assessores técnicos, esses seus marqueteiros, que conhece algo da história do comunismo, algo de estratégia comunista? Ninguém conhece nada. Se somar todo. Ó, vocês só leem livro de administração e autoajuda, meu Deus do céu. Mas eu duvido e faço pouco que pega os dirigentes todos do DEM. Vamos ver qual é a sua cultura política. O que você leu? De vez em quando você lê, sai algum best-seller, né, anunciado no suplemento do New York Times, daí você é até capaz de fazer um esforço hercúleo e ler aquele livro, né? Os livros do Kenneth Maxwell, todos vocês devem ter lido, né? Os livros do Thomas Kidmore, né? Quer dizer, que são aqueles pseudo-intelectuais acadêmicos que representam, então, aqui as ideias oficiais. São pessoas que nunca dizem o que está acontecendo, dizem apenas o que convém dizer, né? Esses livros vocês talvez até leiam. Conhecimento substantivo da coisa vocês não têm, então como é que vocês podem traçar uma estratégia? Vocês estão aí há décadas dando ouvido a quem não sabe nada, porra. Porque vocês querem. Por que não dou ouvido a mim? Ah, não, o Olavo não pode. O Olavo fala palavrão, ele vem aqui e xinga a nossa mãe. Fala, pô, sua mãe não tenho nada contra sua mãe, xingo vocês que são um bando de viado. Tá certo? E o sujeito consegue ser filho da puta sem referência à mãe. Né? Ele é filho da puta não por causa da mãe dele, não porque a mãe dele estivesse no bordel. Né? Ele é que está lá. Ele é filho da puta intrínseco e não por hereditariedade. Isso aí só existe no Brasil. Filho da puta sem mãe. Né? Então, peraí, tem alguém na linha aí. Quem é? Alô? Tudo bem? Tudo bem? Quem está falando? Flávio de Araçatuba. Flávio de Araçatuba, tudo bem? Tudo bom. Professor, ontem eu liguei a televisão à noite, assistindo a TV Cultura, estava passando uma entrevista
com a Ingrid Betancourt. Foi bem interessante, ela começou a entrevista falando sobre as Farc, como é que foi a experiência dela lá, horrorosa e tal. Falando que as Farc hoje é um movimento sem ideologia nenhuma, que já foi marxista, mas há muito tempo se vê lá. Conversa mole, conversa mole. Essa mulher é uma idiota, para não dizer uma filha da puta, que vai lá, fica 7 anos preso, 7 ou 12, sei lá, 7 anos, sofre horrores. E ela sai da ela quer limpar ainda a imagem do esquerdismo. Eu digo, olha, leia os documentos internos das Farc, leia os Ela fala mal das Farc, mas quer salvar o esquerdismo. É como o Zé Serra fala mal do PT, mas quer salvar o esquerdismo. Essa turma não se emenda, porra. Leia os documentos das Farc, leia os comunicados das Farc, você vai ver se aquilo lá não é puro marxismo-leninismo. Ela falou que é puramente narcotráfico. Ó, o caralho, você ainda acredita nisso, porra? Mas o que é isto? Você está enganado e ela está enganando. Não, eu não sei. Então, Não concordei com nada. Então, não é concordar, não é que eu tento concordar. Atenção, concordar é concordar com uma proposta. Com uma descrição de fatos, ou você acredita ou não. Não é questão de concordar, mas de acreditar. Qualquer pessoa que venha com essa conversa. As Farc eram marxistas, e quer dizer que tinham ideais, e agora são apenas o narcotráfico. Está criando uma diferenciação entre o que é comunismo e o que é banditismo. Quando comunismo e banditismo foram sempre a mesma coisa desde o início. Todos os partidos comunistas se formaram na base do banditismo. Do que vivia o Partido Comunista da Rússia antes de tomar o poder? Vivia de assaltos a trens. Do que vivia o Partido Comunista na China? Todo o partido do tráfico de entorpecentes. Sempre foi assim. Agora, quando a coisa pega mal, quando a operação fracassa, daí eles vêm com essa conversa para tentar se limpar na sua própria sujeira. Estão fazendo isso há 100 anos e o pessoal ainda não aprendeu. Porque para aprender, meu filho, é necessário que a cultura de uma geração se transmita à seguinte. Mas no Brasil isso não acontece. Tudo que a geração anterior sabia é apagado na geração seguinte. Pô, não tem gente. Outro dia não veio um camarada, um estudante, me dizer: ah, você precisa ler o livro do Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina. Você não está sabendo de nada, tu não leu o Eduardo Galeano? Eu digo, porra, eu li o Eduardo Galeano com 17 anos de idade, caralho, eu já sei que é uma bosta. E tu me vem vender como novidade um treco que tem meio século. Né? Então, essas coisas também, esta estratégia do Partido Comunista de se utilizar de meios criminais e em seguida se limpar na sua própria sujeira, né? Dizer, não, aqueles caras, eles só praticaram banditismo, eles não tinham mais ideais. Isso é mais velho que andar para frente e ninguém ainda aprendeu. Pô, assim não dá. Assim não dá, toda hora tem que ensinar a mesma coisa, porra. É assim, você está ali ensinando o ABC, você ensina o A, né? No segundo dia você ensina o B. Quando você vai ensinar o C, não dá para juntar C com A, porque o nego já esqueceu o A, porra. Assim não dá. Então as pessoas têm que aprender a se informar sobre o passado, porque é do passado que vem a situação presente. Tá certo? Você não tem culpa, evidentemente. Tá certo? Você não é o dono do sistema educacional brasileiro e nem da mídia brasileira. Mas eu estou dizendo, as suas fontes de informação estão todas viciadas. Jornal no Brasil não serve para informar de nada. Você veja, os jornais hoje vendem o mesmo número de exemplares que vendiam nos anos 50. E no Brasil de hoje, existem menos livrarias do que na década de 50. Embora a população tenha quadruplicado. Então você tem que entender que a tragédia cultural e educacional do Brasil não é um fenômeno que está acontecendo na sociedade brasileira, não, está acontecendo no cérebro de cada um. Eu vejo as pessoas que me escrevem, pessoas que estão contra o sistema, que estão contra essa corrupção toda, as cartas, assim, uma coleção de erros de ortografia elementares. Ora, erro de ortografia significa o seguinte: o indivíduo não apreende direito a distinção entre os sons. Porque tu já foi educado ouvindo rock e rap, tá certo? Que destrói a sua capacidade de intelecção auditiva. Todos vocês foram educados nisto. Quer dizer, não vou esconder a situação, eu não estou aqui para agradar o ouvinte, não.
Vocês que estão entre 20 e 30 anos são todos lesados intelectualmente, e precisa entender. Vocês são lesados, a lesão não foi você que fez, você não tem culpa. Mas você é uma vítima, tá certo? E você tem que entender a sua situação. Vocês estão mais ou menos naquela situação do filme do Jerry Lewis, em que o sujeito fica idiota, e daí ele processa os canais de televisão, porque foi a televisão que o idiotizou. Mas para isso ele tem que ter a franqueza de reconhecer, né, que foi idiotizado. Não tem o Humphrey Bogart, que colaborou com o Partido Comunista, ele confessou, eu não era o comunista, eu era apenas idiota. Então vocês têm que entender que vocês estão lesados intelectualmente de maneira muito grave. Que vocês não têm culpa, mas carregam a lesão. Vocês vão ter que estudar, evoluir e se esforçar muito para alcançar o nível intelectual da geração dos anos 50. Se vocês não fizerem isso, vocês vão continuar sendo lesados, explorados e idiotizados cada vez mais. Então, essa dona Ingrid, tá certo? Ela, na verdade, o que ela quer fazer? Ela quer desculpar a esquerda de todos os crimes das Farc. Mas a esquerda continua recebendo o dinheiro das Farc. E continua recebendo o apoio das Farc. Né? Tá aí por exemplo, quando teve, acho que o Congresso de 2005, não lembro, foi um congresso recente do Foro de São Paulo, em que as Farc mandaram um comunicado reconhecendo que o PT, ao ter a ideia de fundar o Foro de São Paulo, salvou da extinção o movimento comunista latino-americano, o que é a pura verdade. E eles mesmos se gabam disso. Então, leia os documentos das Farc, fique sabendo que a revista doutrinária marxista-leninista mais importante da América Latina, América Libre, tinha como seu diretor o comandante das Farc, Raul Reis, ao lado do seu Gilberto Carvalho, que era assessor de imprensa da presidência da República na gestão Lula. Então, como é que vai dizer? Eles abandonaram o marxismo, não tem mais ideais comunistas, eles são apenas uma organização capitalista? Como? Que mentira, que farsa, podre! Então, essa dona Ingrid, ela ainda tem interesses políticos na esquerda e quer limpar a imagem da esquerda. Então, os fatos que ela narra, que sucederam lá na experiência dela, são verdadeiros. Agora, a interpretação que ela está fazendo é completamente falseada e ela sabe disso. Digo, ora, mas peraí, se as Farc abandonaram o marxismo-leninismo, por que elas publicam uma revista de marxismo-leninismo? Junto com todos os intelectuais, sabe quem está na diretoria? Chico Buarque de Holanda, Frei Beto, Antônio Cândido, todos esses junto com o pessoal das Farc fazendo uma revista de marxismo. Então, eles estão em estreita colaboração com as Farc, têm unidade de propósitos estratégicos e ideológicos, mas, como os crimes das Farc já se revelaram, já são de conhecimento público, agora nós temos que nos limpar na imagem das Farc. Você está entendendo? Quer dizer, a Farc faz a parte suja do serviço. Se der certo, então todo mundo aplaude as Farc. Como deu errado, então agora a gente se limpa na imagem das Farc. E a Farc aceita isso, porque isso faz parte da regra do jogo. Você aceitar ser enlameado para você limpar a imagem do partido faz parte das obrigações de todo comunista. Você veja, no famoso processo de Moscou na década de 30, os caras se acusavam a si próprios de crimes que não tinham cometido. Para quê? Para limpar a barra do partido. Veja, isso foi na década de 30 e até hoje vocês não aprenderam. Olha, eu já estou com 63 anos, eu estou com o saco cheio. O saco cheio. De ver que cada geração que passa, as pessoas apagam tudo. Todas as informações que eram essenciais para elas se entenderem sua própria situação. Então essa dona Ingrid está enganando todo mundo de novo. Merece ser sequestrada de novo, porque foi sequestrada por seus próprios companheiros de ideologia. Depois ela processou o governo das Farc. Processou o governo nacional? Não, que ela queria processar o governo da... Veja que filha da puta! Queria processar o governo da Colômbia. Não as Farc. As Farc não são uma entidade jurídica e não podem ser processadas. Tá? Queriam processar o governo da Colômbia. Daí houve um escândalo geral na Colômbia, todo mundo jogou a tomate nela, ela mudou de ideia.
Dizer, processar para pegar uma indenização. Compensação social, porque se o governo, se o Estado não protege o cidadão, não tem a capacidade de proteger, isso é uma forma de compensação social. E ela falou assim... Ah, quer dizer, o governo da Colômbia é culpado do que faz seus inimigos? Ora, moleque, vai tomar no olho do seu cu. Ora, pô, quer dizer que você vem dizer a mim que o governo da Colômbia é culpado do que faz os seus inimigos? Ora, é evidente que esse moleque é um comunista desgraçado, tá entendendo? Agente de desinformação, mentiroso. Tu nesse programa não entra mais, moleque. Ora, que porra, eu tô com o saco cheio. De vez em quando entram uns caras aqui só para passar desinformação. Na maior parte do caso eu respondo educadamente, faço de conta que não percebi e vou em frente. Mas tem um limite. O cara dizer que a Ingrid Betancourt está certa de processar o governo da Colômbia porque não foi capaz de protegê-la? Ora, no tempo que ela foi presa, foi sequestrada, o governo era outro completamente. Era um governo de apaziguadores, era um governo de puxa-saco, era o tal do Pastrana. Tá certo? Então, você vai processar uma entidade abstrata, que é o Estado, pelos crimes cometidos contra o próprio Estado? E vem dizer que isso é justo? Ora, esse moleque ele está divulgando, está disseminando a mesma ideia de que não, as Farc eram idealistas. Ser marxista, ser comunista é ser idealista, é ser puro, é ser santo. Mesmo quando você mata, rouba, sequestra, esfola, é ser santo. Agora, de repente, depois, as Farc se corromperam e se transformaram numa organização capitalista. Este é o crime das Farc, elas são capitalistas. Tu vem me vender essa história, moleque? Eu não sei quem você é, tá certo? E tô chamando você de filho da puta, mas é filho da puta intrínseco, não há referência à sua mãe, não. Independente de quem seja sua mãe pode ser santa, tá certo? Mas você carrega a filha da putice em você. Então, gente desse tipo, saia daqui, vai embora desse programa, porque você vai ter que ouvir. Você vem repassar mentira pra cá, tu vai ouvir. E se me encher o saco, eu faço que nem fiz com o Luiz Boto. Dou nome, endereço, CPF, RG, telefone. Tá? O que o sujeito se prevalece do anonimato. Né? Vem aqui dar um nome qualquer. Como é que você chama? Eu chamo Adalberto. Né? Aí vê o nome do cara é Joaquim. Tá certo? Pode dar um nome qualquer, se prevalece do anonimato, para vir aqui mentir para os meus ouvintes. E não quer ouvir, porra? O que é isso? Este programa está aberto aos ouvintes, tá certo? Mas não para que venham aqui mentir, que venham aqui tentar impor esses velhos truques da propaganda comunista. Não tentem fazer isso aqui porque vocês vão se ferrar. Tá? Quem é? Tem mais alguém na linha aí? Espero que não seja o mesmo. Alô, boa noite. Boa noite. Quem é? Professor Orlando, aqui é o Ronaldo de São Paulo. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem. Olha, não é o mesmo, não, mas é só uma parte sobre a Ingrid. Eu tenho alguns amigos na Colômbia, eu já disse lá, e eles falaram que o nome Ingrid virou o nome de da puta. É mesmo, é mesmo. E falar, fulano não pode ser tão Ingrid a ponto de fazer isso. Mas é exatamente, eu estive na Colômbia, eu vi isto. Os colombianos hoje desprezam, têm nojo da Ingrid Betancourt. Por quê? Porque os soldados do exército colombiano arriscaram sua vida para salvar essa desgraçada. Foi uma operação que levou anos. Eles se infiltraram dentro das Farc, né? E um dia um deles que estava fazendo um transporte da Ingrid, porque eles viviam transportando os prisioneiros de um lugar para outro, meteu dentro do helicóptero e quando estava no ar, daí ele disse, olha, a senhora está libertada, nós somos do exército, etc, etc. O pessoal arriscou a vida para fazer isto. E daí ela vai processar o governo que a libertou. E ainda vem com essa história de que as Farc viraram uma organização de banditismo capitalista só para ganhar dinheiro e não tem mais nada a ver com o marxismo-leninismo. Eu digo, meu Deus do céu, mas então como é que o chefe das Farc dirige a revista marxista mais importante do continente? Junto com todos esses idealistas, como Antônio Cândido e Chico Buarque, Frei Beto, etc, etc. Agora, colombianos não enganam mais, agora engana brasileiro. E não digo que esse rapaz tenha sido enganado, ele está enganando. Aquele rapaz que falou, aquele não é
idiota útil, não. É um mentiroso que está sabendo que está mentindo, porra. Mas ele quer preservar esta imagem da esquerda. E ainda dizer que a culpa do negócio foi do governo colombiano. Ora, porra! Vocês hoje, brasileiros, vocês não estão pagando imposto para alimentar com indenizações aqueles mesmos que lutaram contra o próprio Estado brasileiro, que mataram soldados, mataram gente da polícia e mataram um monte de inocentes, gente que não tinha nada a ver com a história. Vocês estão pagando indenização por quê? Porque o maldito governo militar, o malvado governo militar, não deixou esses caras matarem todos os que eles queriam matar. Imagina, a gente queria assaltar banco, né, queria matar o visitante americano, queria matar empresários, o governo malvado não deixou. Então hoje a gente tem que pagar indenização para eles, porque eles só conseguiram matar 200, porra! Então eu tenho razão, Ingrid hoje é xingamento na Colômbia. Essa mulher não pode, acho que não pode nem voltar para a Colômbia, senão vamos jogar merda nela. O que quer que a Ingrid Betancourt diga ou deixe de dizer, a Ingrid Betancourt é que nem esse pessoal, sabe, é tucano, quer jogar nos dois lados, né? Quer tirar vantagem dos dois lados. Agora, aqui vem a notícia de que o Zé Serra está disputando com Aécio Neves a liderança da oposição PCDBista ao governo. Zé Serra, vai para casa. Como diz o meu cunhado, faz que vai cagar e se manda. Some. O seu papel já foi desempenhado, o seu vexame já foi levado, né, ao último grau. Acabou, porra. Vai embora. Dá uma chance para os outros. Se Cátia Abreu fosse candidata no seu lugar, ela ganhava. Se Aécio Neves fosse candidato no seu lugar, ele ganhava. Mas você, com essa oposição xoxa, né, que, vamos dizer, você entrou nesse truque. Quer dizer, a política brasileira consiste num bando de esquerdistas que se xingam uns aos outros de direitistas. Um desses é o Zé Serra. Isso é a política no Brasil. E o Zé Serra acha lindo que todos os candidatos sejam de esquerda. Então o que é? Essa é mera disputa de cargo. Claro que a gente, na ocasião da eleição, tem obrigação de votar em você, só para não dar o braço a torcer ao PT, mas não quer dizer que você valha não, meu filho. Se fosse você contra qualquer candidato liberal conservador, mesmo que fosse inepto, mesmo que fosse, sei lá, o Tiririca. Se a eleição fosse entre você e o Tiririca, eu votava no Tiririca. Se a eleição fosse entre você e o Macaco Tião, eu votava no Macaco Tião. Agora, se é entre você e Dilma Rousseff, então a gente tem que votar em você, porra. Você não entendeu isso, não? Espera aí, tem mais alguém aí na linha. Alô? Alô, quem é? É Leonardo, do Rio de Janeiro. Leonardo, tudo bem? Tudo bem. O senhor já fez comentários positivos sobre pessoas de extrema esquerda, como Aldo Rebelo ou Marilena Chauí? Não, sobre Marilena Chauí, não. Marilena Chauí eu sempre digo que ela é uma pessoa... Poderia ser uma ótima aluna sua, e que ela era uma mulher muito desejada por homens do meio acadêmico. E isso me fez lembrar que as mulheres feministas de esquerda sempre perceberam uma maior liberação de comportamento sexual. E daí eu queria saber o que é que um homem conservador deveria fazer se ele sentisse mais atração física pelas mulheres sexualmente liberais da esquerda, mas que ele quisesse que a mãe dos filhos dele fosse uma mulher conservadora. Olha, eu acho que qualquer sujeito tá nessa situação, isso é um bom filho da puta. Você é conservador, você quer comer as comunistas? Né? Vai comer a senhora sua mãe. Essa é a resposta. Por quê? Em primeiro lugar, o sujeito que só vê na mulher a sua atração física imediata e é motivado por isso, o sujeito já não presta. Já não presta. Porque você, quando vai para a cama com a mulher, vocês não podem esquecer, você vai o seguinte, você vai com a mulher inteira, você não vai só com a aparência física dela, você não pode pegar a aparência física de uma boa filha da puta vigarista, tá certo? E deixar fora todo o mau caráter dela. Você vai levar tudo junto. E se você quer comer, quer ir para a cama com gente de mau caráter, você também é de mau caráter. A não ser que você não saiba. Você pode ter, como diz, é um erro essencial de pessoa, como diz a igreja. Você pensou que ela fosse boazinha e depois descobriu que ela era vigarista. Agora, se tu sabe que a mulher é comunista, o que tu vai fazer na cama com ela? Ser comunista é pior do que ser vigarista, é pior que ser prostituta, é pior que ser traficante de tóxico.
Ser comunista é ser cúmplice do genocídio, do assassinato em massa. É ser cúmplice de tudo o que aconteceu de mal no século XX. Se você soma os crimes dos comunistas, tá certo? Transcende infinitamente os crimes do Hitler, porra. Então o que você vai fazer na cama com uma mulher dessa? Então o conselho que eu tenho a dar para o sujeito é o seguinte: você entra na privada e puxa a descarga, se for capaz de localizar o tal botão. Hã? Agora, eu garanto para você que ali na USP, no tempo da Marlene Schauer era uma mulher muito bonita na sua juventude. Isso a gente, vamos dizer, pelo menos esse mérito que não é dela, é do pai e da mãe dela. O pai dela era meu amigo, e não tinha nada de comunista, velho Nicolau Chauí. Foi meu chefe no jornalismo. Não tinha nada de comunista, ele não tinha uma ideia política na cabeça. O Nicolau só pensava numa coisa. O Nicolau e a mulher dele só pensava dia e noite em trabalhar para sustentar os filhos e lhes dar a melhor carreira possível. E tiveram 2 filhos, uma foi a Marlene Schauí, virou professor da USP, o outro virou professor de medicina, parece que aqui nos Estados Unidos. Se mata, eu vi a mãe dela trabalhar até 10 horas da noite. Tá certo? Ela teve, de pai e mãe ela não pode reclamar, teve excelente pai e mãe. E a mãe dela, aliás, era uma cozinheira maravilhosa, participei no jantar, ela era uma coisa incrível. Então, mulher trabalhava dia e noite e ainda tinha tempo para aprender a fazer, né, aquelas comidas excelentes. Então, a mulher era bonita, o que é um mérito genético que veio do pai e da mãe. Imagino que a mãe dela, na juventude, tivesse sido muito bonita também. E daí, mas boniteza é mérito moral, por acaso? Né? Então, o que eu aconselharia aos professores da USP? Não, em primeiro lugar, todos os professores da USP eu recomendaria que pedissem demissão e fossem trabalhar de varredores de rua, de porteiros de bordel, qualquer profissão decente. Mas não ser professor da USP, meu Deus do céu. Agora, ali na USP não tinha um só direitista, era todo mundo esquerdista. Então, os esquerdistas querendo comer uma similar a eles. Qual é a novidade aí? Né? Eu sabe, o único direitista que tinha ali era o Afonso, como é que chama? Luiz Afonso Nunes, né? Que era professor de filosofia da educação, uma coisa assim, e que era um homem super católico e nunca olhou para mulher nenhuma que não fosse a mulher dele, porra, né? A qual não tinha nada de comunista, certamente. Né? Então, que eu recomendo aos caras que tomem vergonha na cara. Essa pergunta também não me parece ter sido muito bem intencionada, mas de qualquer modo nós a respondemos. Alô, tem mais gente na linha aí? Aqui tem uma notícia sobre irmãos de Lula estão vivendo uma vida muito modesta, não tem dinheiro. Vamos pedir dinheiro pro Lulinha, porra. O que é isto? Ô Lulinha, você sobe na vida e deixa a família na merda, que nem o Obama aqui, porra, que tinha a tia dele vivendo num cortiço, o irmão dele vivendo na favela, enquanto ele e a Michelle no bem bom, né? Porra, o que é isso? Vocês não têm vergonha na cara? Olha, Confúcio dizia o seguinte: o sábio primeiro ele conserta a si mesmo, depois ele conserta a sua família, depois ele conserta a sua rua, depois ele conserta o seu bairro, depois ele conserta a sua casa, e assim vai, até chega o dia em que ele talvez consiga consertar o mundo. Ninguém chega nesse ponto, né? Então, em primeiro lugar, meu filho, aprende a ajudar a tua família. Agora, fome zero, quando é que o fome zero vai alcançar a família do Obama, a família do Lula? O sujeito que deixa a família na merda, na necessidade, a não ser que não saiba. Às vezes você perde contato com a pessoa, não sabe. Pode dizer, aquele irmão que está no Quênia. Talvez o Obama tivesse perdido contato. Mas como é que ele perde contato com a tia que está aqui vivendo como imigrante ilegal? Aí não tem desculpa. Né? Então, ô Lula, vai fazer o fome zero na sua família, porra. O seu dinheiro é suficiente, o dinheiro do mensalão. Porra, o dinheiro do mensalão, pedia pro Zé Dirceu, porra. Chega lá, ô Zé Dirceu, olha lá, minha tia tá passando fome, dá um jeito lá, porra. Agora aqui, peraí, tem mais outra pessoa? Alô?
Sim. Professor Olavo, Adriana, está me ouvindo? Adriana, tudo bem? Professor Olavo, do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. E aí? Professor Olavo, a questão é a seguinte, enfim, para nós, nessa geração de 42 anos, que somos manipulados pelo ensino, pela mídia, que recebemos entre aspas, classe média alta, uma boa educação, e hoje, através de leitura de uma investigação crítica por preocupações pessoais, para quem aqui no Brasil está conseguindo compreender, através de muita investigação, né, leituras dos seus textos e diversas outras leituras, que está em curso no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, a reunião de Bretton Woods, o que a gente pode fazer efetivamente aqui no Brasil, porque a classe média é manipulada pela mídia, as estruturas dos partidos impedem que os cidadãos como nós temos adquirir alguma consciência do que está em curso, que consiga chegar nos partidos. Na estrutura do PSDB é impossível. Enfim, professor Olavo, dá muita agonia ouvir o seu programa, ler os seus textos, adquirir a consciência do que está acontecendo e não fazer nada. Então, O que se pode fazer? Vou lhe dizer qual é o caminho das pedras. O caminho das pedras é o mesmo caminho que a esquerda seguiu desde há 50 anos. Primeiro, você tem que produzir uma nova cultura. Não adianta que você querer entrar na política eleitoral, entrar no terreno propriamente político. Você tem que preparar um ambiente cultural e sociopsicológico. Para isso é necessário formar uma nova geração de intelectuais altamente qualificados que possam sanear o meio cultural e educacional. Depois de você ter feito isso, então daí você tem uma base na sociedade. Note bem, a base do poder não é a estrutura do Estado, a base do poder não são os partidos, a base do poder é a sociedade. E, portanto, a cultura que orienta a sociedade. Sem formar uma nova geração de intelectuais muito sérios, capazes de desbancar esses vigaristas que estão hoje ocupando todos os postos, não é possível nenhuma ação na esfera eleitoral propriamente política. Então, presta atenção, quando houve o golpe de 64, o que fez a esquerda? Ela mergulhou num profundo exame autocrítico, que levou mais de 10 anos. E então adotaram a estratégia do Antônio Gramsci, que era a de fazer primeiro a revolução cultural. Note bem, uma vez conversando com o Roberto Campos, nós fizemos uma conta e dissemos, entre uma revolução cultural e uma revolução política transcorre pelo menos 30 anos. Foi exatamente o prazo que deu ali no Brasil. Eles começaram a revolução cultural nos anos 70 e chegaram ao poder em 2002. Agora, o pessoal conservador liberal está tudo com pressa. Eles querem uma solução eleitoral daqui a 6 meses. Se não conseguir vencer a eleição, daí eles ficam tristinhos e meu mundo caiu. E o que eles estão fazendo é evitar o verdadeiro trabalho que tem de ser feito. Quem quer que tente aventuras eleitorais nesta base vai se dar mal. Por quê? A cultura que domina a sociedade brasileira, pelo menos as classes falantes, é todinha a cultura que os esquerdistas impuseram. Todo o vocabulário, toda a simbólica, toda é de esquerda. Então, você tenta, no meio disso, entra o espertinho do PFL, do DEM, e diz, não, nós vamos parasitar o discurso deles, nós vamos roubar as bandeiras deles. Então chega lá você com bandeira esquerdista, mesmo que você se eleja, mesmo que você obtenha uma vitória eleitoral, você deu a vitória ideológica ao inimigo. Então daí é o seguinte, daí por dentro, ou você serve a esse inimigo, ou você vai ser jogado fora. Então isso é a anti-vitória, isso é a espiral. O próprio indivíduo impõe a si próprio a espiral do silêncio. Ele se proíbe de ter uma linguagem própria, ele quer se adaptar à linguagem do adversário. Por quê? Porque já perdeu na esfera cultural. E se perdeu na esfera cultural, não adianta querer conservar carguinho. Então, o que tem de fazer é o seguinte, vocês têm que dar a si mesmos uma verdadeira formação intelectual muito séria, muito sólida, de modo que aos poucos vocês possam ir saneando a atmosfera cultural. Depois disso, pode-se pensar em alguma coisa na esfera política. Tá certo? Provavelmente, quando isso acontecer, já estarei irremediavelmente, irrevogavelmente falecido. Então, já que eu faleci mesmo, acabou o nosso tempo. Até a semana que vem, muito obrigado.